No início dos anos 90, eu era um ajudante de convés em um navio que frequentava a metade sul do globo. Nós transportávamos principalmente mercadorias, ocasionalmente passageiros e, às vezes, coisas que não tínhamos permissão para ver. De vez em quando, víamos algo que não deveríamos ver. O cara que conseguiu emprego perdeu a vida em um desses incidentes. Uma grande onda rolou nosso navio com força para o lado do porto e fez com que nossa carga abaixo do convés se movesse violentamente. A cinta que segurava uma caixa particularmente pesada cedeu sob a tensão e soltou a caixa. Ela deslizou para dentro da parede, revelando uma grande quantidade de marfim e outros bens ilícitos. Ele deixou o porão assim que viu o que era, mas foi encontrado morto mais tarde naquele mesmo dia, esmagado por outra caixa solta. Eles se esqueceram de mencionar que ele também levou um tiro na cabeça no relatório oficial. Esse foi um dos incidentes que me fizeram desistir. Um dos incidentes, não o incidente. A última vez que pisei naquele navio foi em 1993. O resumo da nossa jornada é que estávamos indo para Buenos Aires, Argentina, de Puerto Montt, Chile. Era mais fácil navegar ao redor do Cabo Horn do que encontrar uma passagem confiável pelos Andes. Eu não sei muito sobre o cliente, mas ele alugou nosso navio e nos pagou um bônus gordo para que ele pudesse preencher a papelada ao invés de nós. Isso envolve certos riscos ao entrar em cidades portuárias, mas deu ao nosso cliente o maior grau de anonimato. Algumas pessoas pagam muito bem por isso. Os mares ao redor do Cabo Horn podem ser alguns dos mais traiçoeiros do planeta. Eles são certamente os piores que já vi. Devido ao fato de haver tão pouca terra ao sul, os ventos podem chicotear quase todo o planeta além de 40 graus ao sul, criando os rugidos de 40, ou os furiosos 50 e os gritantes 60. Esses nomes parecem legais para a maioria das pessoas. Para mim, eles significam que estamos em uma jornada difícil. O Cabo Horn força os navios a descerem abaixo de 56 graus. Quanto mais ao sul você vai, piores os ventos podem ficar. Estávamos mirando em um curso em torno de 56,5. Isso nos colocou um pouco mais longe da costa, esperançosamente fora do alcance de qualquer um que quisesse inspecionar ou roubar nossa carga. Mas ainda, perto o suficiente da terra para que tivéssemos uma chance de chegar lá se uma tempestade não atingisse forte o suficiente. A viagem foi tranquila até nos aproximarmos do cabo. Meu trabalho no navio era um que todos podem associar. Eu era um cozinheiro. Eu não tinha nenhuma área de especialização específica, além de um amigo já falecido que lhes disse que eu fazia a melhor comida com os piores ingredientes e que eu não os denunciaria. Eu sou um bom cozinheiro e não tinha plano de denunciar um capitão ou tripulação, principalmente porque um nobre acabaria me matando se eu fizesse isso. Estávamos cerca de 50 milhas da costa na noite em que passaríamos pelo cabo quando as coisas ficaram estranhas. Não acho que tá certo. Quando elas ficaram completamente loucas. Era minha última viagem por um bom motivo. Coisas que não consigo explicar direito começaram a acontecer. Quando você tá em casa e algo acontece dentro de sua casa, como um incêndio, você sai. Você vai pra fora e observa a coisa queimar ou vê se consegue apagá-lo. Isso não é realmente uma opção no mar. Você apaga o fogo ou pula do navio e corre o risco de morrer. Os incêndios que tivemos que apagar não era do tipo que eu tô acostumado. Era inverno e os ventos estavam ruins assim que passamos dos 40 graus ao sul. Eles pioraram durante todo o caminho. Éramos 13 no navio. Um número horrível, mas ninguém havia sido contratado para substituir o meu amigo ainda. Na verdade, eu não sabia nenhum dos nomes verdadeiros dos meus companheiros de tripulação. Nem eles sabiam o meu. Dito isso, não estou disposto a arriscar nomeá-los como os conhecia. Para que não me encontrem, óbvio. Eu vou me referir ao capitão como Carl. Ele tinha cerca de 50 anos e era a única pessoa ainda a bordo com quem eu realmente me dava bem. O pagamento era bom, então tudo certo. Ele costumava me pedir para ficar de vigia até tarde da noite, pois eu não tinha outras obrigações reais naquele momento, a menos que fosse muito cedo, umas 4 ou 5 da manhã no horário do navio. Na noite em que passamos pelo cabo, eu estava em uma dessas vigias por volta das 20 horas. Estava escuro há mais de 2 horas e, como era inverno, eu sabia que havia uma ameaça real de icebergs nessa área. Eu avistei o primeiro quase imediatamente e alertei o imediato que estava no leme. Sinceramente, não me lembro qual era, porque imediatamente vi mais e mais icebergs e percebemos que havia tropeçado em um bloco de gelo. Esse tipo de fenômeno não ocorria regularmente tão perto do cabo, mas já tinha acontecido no passado. O único problema era que precisávamos ir mais fundo ou mais raso para evitá-los. Então, fomos mais fundo. Quando estávamos a algumas milhas mais longe do que o bloco de gelo,
O vento aumentou muito. Eu não podia mais sair por medo de ser jogado para fora do navio. As ondas estavam acima de 30 pés e até mesmo alguns tripulantes, aqueles que ainda estavam acordados, estavam começando a se sentir mal. Nosso navio era bem grande, 400 pés, mas marés de 30 pés não são brincadeira. Meu caminho de vigia interno me levou pela parte da frente do navio, longe dos alojamentos da tripulação e ao redor do porão. Tínhamos uma rota definida para isso e eu sempre a seguia à risca, nunca me demorando no porão para não ver algo que não deveria. Bem, dessa vez, realmente não importou. Pouco antes de chegar ao porão, ouvi um alarme que só tinha ouvido 2 vezes antes. Quase estourou meus tímpanos, mas significava que havia uma onda enorme se aproximando. Agarrei a grade e segurei firme, esperando uma grande onda ou algo parecido. De repente, pude sentir a proa do navio começar a subir e me senti sendo puxado para trás pelo longo corredor que eu tinha acabado de percorrer. Comecei a me preocupar, quando ela continuou subindo. Finalmente, misericordiosamente, a onda quebrou e nosso navio caiu e atravessou. Eu não estava no convés para ver, mas imagino que fomos brevemente e parcialmente submersos. O impacto, um alívio, mas mesmo assim me jogou no chão. Quando me levantei, eu estava tonto. Eu bati com força no corrimão e no chão eu pude ver um pequeno pedaço vermelho onde eu estava deitado. Cortei o lado direito da minha cabeça. Nada mal, mas sangrou mesmo assim. Foi quando vi algo pela primeira vez. Estava parado no final do corredor que levava ao convés do navio. Parecia uma pessoa e eu esperava que eles viessem me ajudar e levantar e certificar de que eu estava bem. A tripulação pode não ter sido toda camarada, mas você quer que seus companheiros de tripulação finalizem a viagem. Pelo menos para não ter trabalho extra a fazer. Eu ainda estava um pouco tonto, mas pude ver claramente uma figura abrir uma das portas externas e calmamente pisar no convés. Isso não podia estar acontecendo. Ninguém tinha motivo para sair. Nenhum motivo. Tudo o que precisávamos fazer, ajuste do navio, verificar a carga, podia ser feito por meio de passagens por dentro do navio. Nosso navio tinha um sistema de intercomunicação bidirecional. Eu sabia que o alto-falante mais próximo estava no porão, então entrei relutantemente para avisar ao imediato no leme que um dos tripulantes estava do lado de fora e aparentemente desejava morrer. Quando entrei no porão, percebi que estava assustadoramente vazio. Então me lembrei de que nosso cliente atual havia nos contratado para transportar apenas sua carga. Fui até o intercomunicador apenas para parar alguns metros dele. A carga consistia em um grande container de carga, do tipo que pode ser carregado em um caminhão de plataforma. Só que ela tinha se soltado e bateu na parede pesada que todos nós chamamos de ou disjuntor. Era uma parede muito grossa, projetada para proteger o compartimento de popa de ceder no caso de a carga ser desalojada, como aconteceu hoje. O container havia se partido e estava estranhamente amassado contra o disjuntor. Eu não estava prestes a testemunhar ouro precioso derramado no chão, seguido logo pelo meu próprio sangue se nosso cliente tivesse algo a dizer sobre isso. Eu estava pronto para correr quando percebi que o container estava vazio. Eu podia ver todo o caminho até o fundo do container e não havia nada dentro. Eu corri para o interfone, gritei que alguém tinha saído e ia sair da sala quando algo sobre o container chamou minha atenção. Havia cruzes pintadas por todo lugar. Cada lado tinha pelo menos uma cruz e as portas tinham uma cada. Cheguei um pouco mais perto para examiná-lo e notei o interior. Estava coberto de marcas de garras. As dobradiças das portas do lado de dentro tinham sido quase arrancadas e havia sulcos profundos no metal pesado que pareciam quase como se alguém as tivesse feito com um maçarico. Meu primeiro pensamento foi que estávamos transportando algum tipo de felino grande para um milionário, para sua coleção pessoal de animais de estimação, até que percebi o quão tolo era pensar que um gato poderia arranhar metal. De repente, ouvi um alarme soar pela segunda vez em tantos minutos e percebi que precisava me preparar rapidamente. Corri para a porta e para o corrimão, mas era tarde demais. Essa onda não nos atingiu diretamente. Quem quer que estivesse no leme não a viu chegando e deve ter feito o possível para nos virar para ela, mas falhou. O navio adernou fortemente para o lado do porto. Bati no chão como um inseto no para-brisa e rolei cerca de 20 pés. Ouvi o capitão gritando pelo interfone que tinha entrado água em um de nossos compartimentos de popa. Isso já havia acontecido no passado e não era tão surpreendente, mas o fato do capitão ter assumido o controle do navio tão tarde da noite, já passava das 23 horas, significava que estávamos em péssimas condições. Fiz um rápido balanço do meu entorno e do nosso protocolo de emergência para situações como essas e percebi uma coisa. Eu estava completamente sozinho. Ninguém mais do navio estaria a menos de 100 metros da minha localização atual. Foi quando ouvi o vento uivando mais alto do que nunca. Em algum lugar próximo havia algo aberto para o lado de fora. Corri no porão de carga e notei que a porta pelo qual vi a pessoa sair estava aberta novamente.
Corri pelo corredor e agarrei a porta para fechá-la, mas achei incrivelmente quente. A maçaneta da porta queimou minhas luvas e as fez soltar fumaça brevemente. Tirei minha jaqueta e a usei para girar a maçaneta resistente e finalmente selar a porta. Mais de 3 polegadas de água agora cobriam o chão. Ela adrenaria, mas ainda fiquei com um pensamento desconfortável de que havia alguma pessoa ou pessoas a bordo que eu provavelmente não deveria saber. E agora, elas estavam à solta. Decidi pegar o caminho mais longo em volta do porão para evitar qualquer encontro desnecessário com nossos hóspedes. Isso me levou à proa extrema do navio. Era uma passagem um tanto apertada que eu só tinha usado 2 ou 3 vezes antes, mas todos nós sabíamos sobre ela. Essa passagem era a nossa maneira de evitar o porão a todo custo. Tinha apenas 2 portas e não se conectava diretamente ao porão. Bem perto do ponto de virada, onde o caminho dobrava para trás, olhei por uma das vigas e pude ver os piores mares em que já estive. Era quase como se algum poder superior estivesse tentando afundar nosso navio. Fiquei olhando pela janela, observando as ondas ficarem cada vez maiores, quase como se estivesse em transe por cerca de 15 minutos antes de perceber quanto tempo estava ali. Então, vi uma trefeta de ondas monstruosas correndo em direção ao nosso navio de 3 direções diferentes. Pelo que pude ver, havia uma onda de 30 pés ou mais se aproximando de cada lado do navio, e um monstro de pelo menos 50 vindo em nossa direção. Ouvi aquele enorme alarme de novo, e dessa vez havia um anúncio junto com ele. Segurem, rapazes! Isso vai ser ruim! As ondas não nos atingiram todas ao mesmo tempo, como se isso fosse algum tipo de misericórdia. A onda de bombordo atingiu primeiro e nos empurrou para a onda de estibordo, o que realmente funcionou para endireitar o navio um pouco. O capitão não brincou. Ele era bom no que fazia. A última onda foi a maior que já vi. Se não tivesse lá para ver, nunca teria acreditado. Provavelmente houve uma pausa de 5 segundos antes que ela nos atingisse, e ela atingiu com força. Eu, felizmente, já estava bem preparado, mas podia ouvir metal sendo arrancado e cortado no convés. Haveria danos. Olhei para cima e para fora da janela novamente apenas para ver nosso guindaste de bordo correndo em minha direção. De repente, senti a temperatura ao meu redor aumentar bruscamente e antes que o guindaste atingisse a janela, tudo ficou escuro. Acordei no chão a cerca de 6 metros de uma ferida aberta na parte da frente do navio. O guindaste principal havia se soltado de sua base e aberto um buraco de pelo menos 3 metros de altura no casco. Eu não conseguia ver abaixo do meu convés para ver sua verdadeira profundidade. Eu conseguia sentir o calor escapando do corredor pela abertura e percebi que, enquanto a temperatura externa estava na casa dos 30 graus, a temperatura interna devia estar acima de 38 graus quando o guindaste atingiu o navio. A energia tinha acabado ao meu redor. Eu só podia esperar que fosse um evento localizado. Se o navio perdesse energia, nós naufragaríamos em pouco tempo nesses mares. De repente, tive a sensação inquietante de que não estava sozinho. Eu pulei de pé e tateei o meu caminho ao longo da parede oposta ao caminho que vim. De repente, senti a temperatura subir novamente e minha mente imediatamente foi pro fogo. Incêndio em um navio era ruim. Eu sabia disso. Isso era pior. Eu cometi o erro de olhar para trás e pude ver uma figura escura do outro lado dos destroços do guindaste, que estava completamente envolta em fogo. Mas esse fogo não emitia luz. Ele apenas criava calor. Eu dei um passo para trás e, de repente, a área na minha frente explodiu com calor. A figura estava bem na minha frente. Tinha pelo menos 2 metros de altura e não andava como uma pessoa. Apesar do calor incrível, eu estava completamente congelado. Outra onda enorme me tirou do meu estupor e eu corri. Corri como nunca tinha corrido antes, mas ainda conseguia sentir o calor bem atrás de mim. Finalmente cheguei ao compartimento comum dianteiro do navio e vi que o resto do navio tinha energia. Também vi que havia marcas profundas de queimaduras na minha jaqueta. Olhei para trás através da porta pesada que levava ao porão e não vi nada além de preto. Eu precisava alertar o capitão. Como se a tempestade não fosse ruim o suficiente, nossa carga não parecia ser desse mundo. Eu não tinha intenção de retornar à área do porão, então usaria o interfone da cozinha para falar com o capitão. Desci o primeiro lance de escadas que encontrei e segui em linha reta para a cozinha. Mais ou menos na metade do caminho, a energia piscou. As luzes de emergência eram todas no chão e ofereciam muita pouca ajuda, exceto que eu não correria a toda velocidade contra uma parede. Quando virei a última esquina antes da cozinha, a energia acabou completamente. As luzes de emergência emitiram seu brilho laranja e iluminaram o pé inferior ou mais do caminho. Assim que meus olhos se ajustaram à escuridão,
Olhei para a cozinha e, para o meu horror, vi uma grande figura escura parar e entrar na cozinha pela porta exata para a qual eu estava indo. Eu não tinha vontade de correr para o que quer ou quem quer que fosse aquilo, mas eu realmente não tinha muita escolha. A proa do navio estava muito danificada e se pegássemos muitas ondas por aquela ferida aberta, eventualmente começaríamos a inundar, esquecendo o fato de que havia algo a bordo que eu não conseguia explicar direito. Fui até a porta da cozinha e parei para escutar na cozinha. E eu consegui ouvir nada por causa do som da tempestade furiosa lá fora. Entrei aos poucos e tateei ao longo da parede até chegar ao interfone. O sistema de interfone tinha uma bateria que seria ativada em caso de queda de energia. Apertei o botão e perguntei pelo capitão. Ouvi apenas estática. Depois de vários segundos, que pareceram horas, ouvi um companheiro que chamarei de Omar dizer: Quem é você? Onde está? Carl está ferido, o navio está danificado. O que aconteceu? Eu me identifiquei e ele relatou que Carl havia caído após o trio de grandes ondas e quebrado o braço. A última coisa que eu vi foi que não podíamos virar mais para o interior, porque a tempestade piorou muito quando fizemos. Com um estalo, a mensagem desapareceu para a estática, seguido por uma voz que eu não reconheci porque não estava familiarizado, transmitida pelo interfone. A voz dizia: Vocês todos morrerão. Senti meus cabelos ficarem em pé. A voz não estava apenas no sistema de interfone, mas também a poucos centímetros do meu rosto. Eu me arrastei para trás e senti um calor insano crescer na cozinha. Ele tinha usado o interfone que eu estava usando ativamente para transmitir isso, até onde eu podia dizer para todo o navio. Corri para tentar voltar para a popa do navio, onde eu sabia que haveria outras pessoas. Corri a toda velocidade pela escuridão e tropecei diretamente em um poço de escada que levava ao próximo convés. Eu me segurei no último segundo, mas não antes de torcer meu tornozelo e bater minha cabeça mais uma vez no metal duro. Eu sabia que não estava quebrado, mas eu podia sentir uma dor aguda no meu pé a cada passo e comecei a mancar muito. Pulei do poço da escada e segui as luzes de emergência fracas em direção à área principal da tripulação. O primeiro interfone que encontrei não ajudou muito. Ninguém respondeu aos meus pedidos de ajuda. Finalmente fui até a ponte e não encontrei ninguém. Havia um pouco de sangue no chão, mas não havia tripulação. Olhei pelas janelas e para a tempestade que se aproximava para ver uma pequena luz piscando ao lado do navio. A tripulação tinha pegado o bote salva-vidas solitário e me deixado a bordo. Tentei falar com o bote salva-vidas pelo rádio, mas o rádio não fez nada além de estalar. Finalmente, as luzes na ponte começaram a piscar também. Eu ia morrer. A coisa finalmente me pegou. Eu quase desisti quando percebi que tinha um último recurso. Tínhamos trajes de sobrevivência armazenados no porão do navio. Se eu conseguisse chegar lá, poderia ter uma chance. Não muito boa, mas pelo menos uma chance nas águas geladas. A única maneira de chegar lá seria na superfície do navio. Corri para a porta que dava para fora da ponte e a abri. O vento estava terrível. Ele estava jogando granizo e neve por todo o navio. Não estava frio o suficiente para congelar completamente a água salgada, mas a precipitação era uma história diferente. Corri o melhor que pude com minha perna mancando e no clima horrível, cobrindo a distância da popa à proa em cerca de 1 minuto. As luzes externas ainda estavam funcionando, mas eu podia ver a ponte piscar e escurecer depois de alguns segundos. Eu precisava me apressar. Abri a porta que dava para o porão e achei que estava muito quente. Algo estava errado. As luzes ainda estavam acesas, mas a temperatura estava muito alta. Corri para a parte de trás do porão para chegar aos trajes de emergência apenas para ver a água entrando pela porta aberta. Mais água do que deveria. Muita água. De repente me vi flutuando e nadando em água gelada. Ela encheu a sala e então eu vi o teto ofegante. Senti o navio se mover novamente e fui jogado em direção à parede. E essa foi a última coisa de que me lembrei. Acordei na mesa do médico do nosso navio, olhando para uma luz brilhante. Ele estava olhando para longe de mim quando acordei, e eu me esforcei para formar as palavras para falar. Ele percebeu que eu estava acordado e me informou que algo estranho tinha acontecido a bordo. A energia na seção dianteira do navio tinha sido perdida na tempestade, mas a popa e os motores permaneceram totalmente operacionais. Eu tinha sido encontrado encharcado em água do mar, em um traje de sobrevivência com uma febre incrivelmente alta, convulsionando no chão do porão de carga. Eu tinha levado uma boa pancada na cabeça e provavelmente tive uma concussão. Comecei a finalmente relaxar. Voltei para o meu quarto com ordens de descansar e a tripulação descobriria alguma coisa para comer naquela noite. Eu tinha voltado para o meu quarto quando percebi que tinha esquecido meu casaco com os médicos. Abri a porta, peguei o da mesa e voltei para o meu pequeno quarto. Quando me deitei para dormir, lembrei de que meu casaco tinha sido queimado e distraidamente o virei para ter certeza de que não havia marcas de garras ou queimaduras nele. Nada. Quando joguei na minha cadeira, ele virou do avesso, revelando uma enorme queimadura no formato da maçaneta da porta e uma marca considerável de garra queimando no interior. Exatamente onde estaria se a jaqueta estivesse do avesso. Tive que verificar o porão.
Fui para frente do navio às pressas. O porão estava quente como antes, o guindaste estava intacto na superfície e a tempestade não havia diminuído muito. Entrei no porão e vi o container de carga. Cruzes ainda estavam pintadas em todos os lados, mas ele estava preso no lugar como sempre, devidamente preso e fechado. Dei um suspiro de alívio e voltei para o meu quarto. De repente ouvi uma voz no interfone, uma voz familiar dessa vez. Ainda estou aqui. Olhei de volta para o container a tempo de ver a luz piscar, revelando uma grande figura negra parada na frente do container. A luz quase imediatamente voltou e fiquei estupefato. Corri de volta para o meu quarto, joguei a jaqueta pela janela e tranquei a porta, se isso serviria de alguma coisa. Dei desculpas ao capitão e à tripulação para evitar a frente do navio pelo resto da viagem. Não foi difícil. Assim que chegamos a Puerto Montt, informei ao capitão que estava me demitindo. Encontrei o transporte terrestre de volta para casa e nunca olhei para trás. Eu ouvi durante todo o caminho para casa com minha visão periférica. Eu podia ver sombras se movendo com um caminhão ou, quando estávamos em um pequeno barco, eu via coisas na água. Assim que cheguei em casa, encontrei um emprego cozinhando em um pequeno restaurante e fiquei sozinho. Depois de cerca de 8 meses, eu nunca mais vi aquela coisa. Depois, fui contratado por uma agência de seguros. Meu antigo navio havia afundado. Eles fizeram a viagem ao redor do Cabo Horn muitas vezes e foram atingidos por um trio de ondas que rolaram o navio. Ele quase se endireitou, mas o guindaste principal se soltou e abriu um grande buraco na frente do navio. Isso deixou a água entrar rapidamente e inundou o lado do porto do navio. Ele nunca se recuperou. Todos estavam no mar, exceto o capitão. Ele foi encontrado em um traje de sobrevivência, segurando o crucifixo que ele normalmente usava em volta do pescoço. Ele ainda estava vivo quando o encontraram, mas ele estava queimado em mais de 60% de seu corpo. Ele murmurou a oração do Senhor até que o colocaram em coma induzido para se recuperar das queimaduras no hospital. Ele nunca saiu do coma, morrendo menos de um dia depois. O navio nunca foi localizado com precisão, embora as melhores estimativas o tenham colocado significativamente fora do curso. As últimas coordenadas corretas eram abaixo de 60 graus. Eles estavam mais perto da Antártida do que da América do Sul.